Pronto, cadê? Tá? Muito boa tarde a todos. Estamos aí prontos para uma live aí de fim de ano. Vamos aguardar aqui o professor Rafael Lara já entrou, assinou, vou visualizar aqui. No Instagram, eu não consegui. E eu acho que eu apertei alguma coisa. Acho que eu fiz alguma bobagem. Hein, Rafael, eu acho que eu fiz alguma bobagem aqui, que eu tô com um cílio meio doido, mas eu Não, não eu tô sei se é aqui. isso, não. Eu tô aqui. Você deve ter ligado um filtro, alguma coisa. Preocupa com É, isso mas não. foi sem querer, porque eu tô no perfil do Trabalho Notável, mas enfim, tá bom que pelo menos dá uma suavizada, que eu tô com essa cara de Porque eu morta. acho- Você tá Talvez, retenção ainda? Eu não tô. não, talvez é porque o Fabiano e o Antônio Humberto gostem de usar Círio quando eles estão no live, na É, live eu do acho que deve trabalho. ser, porque eu entrei esse cílio direto aqui, não sei tirar isso não, gente. Não, mas não tá aparecendo nada aqui pra gente, não. Ah, não? Ah, tá, então eu Não. tô me vendo toda filenta aqui. E aí, Rafael, como é que estamos? Muito bem, animado para essa nossa. Eu estava pensando aqui antes da gente entrar, Ah. e eu acho que o nome da nossa live tinha que ser live especial de Natal, né? Porque no dia 23 de dezembro, 17 horas, se alguém fizer live de direito amanhã, pode parar. Eu, eu acho que é isso. A gente tem que falar alguma coisa sobre o Natal, o espírito natalino, né? Como é que as relações de trabalho despertam esse amor, a vida, a paz. E do que ficar falando, vai falar de direito o quê numa hora dessa, gente? Eu Não, não chamei funciona. Não aqui, meu funciona. namorado tá vendo, o Felipe. Olha lá, eu falei, Felipe, vê se assiste, porque eu acho que ninguém vai assistir, não, hein, Rafael? Olha Não, lá. mas vamos lá. Vamos lá, que a gente tem muito conteúdo legal para a gente falar. E o grande tema aí da nossa live para a gente fixar é Advocacia Trabalhista 2021. Ruim da minha Voltou. internet, mas voltei do coisa. O Voltou. Felipe está sugerindo uma live amanhã às 21 horas e eu quero aqui fazer para o Felipe um convite especial. Felipe, faça essa live, você e a Carol. Acho que vai ser incrível vocês dois fazendo essa live amanhã às 21 horas, tá bom? Em clima de Natal. Infelizmente, eu tenho um compromisso comigo mesmo, que é não fazer live na noite de Natal. É por isso que eu não vou poder ficar. Eu tô tomando um suco de Perfeito, né? maracujá que é pra relaxar, menino. Mas Esse vamos fim lá. de ano não acaba, não. Vamos trazer conteúdo para a turma, que a ideia é nossa live curtinha, para falar o que esperar da Advocacia Trabalhista 2021. E, sendo muito honesto, eu acredito muito na Advocacia Trabalhista para 2021. Eu tenho dito isso muito, Carol. Eu acho que o ano de 18 e 19 foi um ano um pouco diferente, né? Um ano um pouco diferente, porque foi pós-reforma trabalhista, todo mundo muito assustado. E aí, quando 2020 era para ser o caos, veio a pandemia e o caos se instaurou em tudo quanto é lugar, em algumas situações da economia. Em outras, a pandemia fez o pessoal vender mais, ganhar dinheiro. É incrível. O setor de material para construção, você não encontra material para construção, você não encontra matéria-prima, loja de Você móveis, tá loja igual, de igual eu, né? veículos. Né? Loja de móveis, loja de veículos, você não encontra para comprar. Então, a economia está muito louca. Ao mesmo tempo que você tem gente rodando muito bem, você tem gente absolutamente desesperada e sem funcionar, né? É. E a advocacia trabalhista, ela foi uma advocacia trabalhista diferente em 2020. Foi uma advocacia trabalhista que foi uma advocacia trabalhista de reclamante, e os colegas aí podem me corrigir ou concordar comigo, foi muito pesado, Carol. Foi muito pesado, não tinha uma receptividade, poucas demandas, um volume de processo reduzido, muita gente com contrato suspenso, muitas discussões difíceis de trazer e com pouca repercussão econômica. Só que para 2021,
a coisa me parece que vai mudar muito, porque só de debater Covid já vai ser muita demanda, muita ação, muita petição inicial, muita defesa, e eu já visualizo, assim, uma série de teses de petições iniciais e de defesa que a gente podia trocar uma ideia e compartilhar um pouquinho, se você concordar. Mas como que você É. enxerga a advocacia aí trabalhista para 2021? Não, isso semelhante a você, vai vir muito desafio por aí mesmo, porque a gente acabou vivendo um 2020, né, surpreendente. Engraçado que a pandemia, a crise, a Covid, ela se instaurou do dia para a noite, né? Meio que uma sexta-feira a gente imaginava que na segunda ia ser tudo normal, e acabou a escola das crianças, acabou o supermercado, acabou não sei o quê. E aí, quer dizer, foi muito abrupto, né? A necessidade de reinvenção. E uma semana depois já começaram as MPs, a 927, a 936 e aquela confusão toda, né? Os clientes também em cima em relação à consultoria, e muitas coisas mal explicadas, eu acho que agora vão acabar sendo questionadas em 2021, né? Toda a herança das práticas trabalhistas que foram feitas de forma atabalhoada, até porque não tinha muito recurso, muito substrato para reflexão. A gente vai testar no judiciário a partir de 2021, então acho que vai ser um ano de muito contencioso, né? Um contencioso de definição de teses importantes, porque há de se ter uma condescendência com também os tomadores de serviço, e ao mesmo tempo, né, as pessoas que foram altamente prejudicadas, também o ponto de vista dos trabalhadores. Então, eu acho que isso vai ser muito tirado a limpo. Eu acho que 2021 vai ser um ano que a jurisprudência vai tirar a limpo todas as práticas que a gente acabou inaugurando nesse contexto de pandemia. Agora, só antes da gente falar negócio de inicial e coisa, eu queria até aproveitar que me deu esse insight agora. Você lançou agora recentemente, eu também estou nessa vibe. A gente está com duas obras que estão falando exatamente de futuro, né, Rafael? E aí eu encomendei já, falei para o pessoal lá do escritório já encomendar, e a sua, ela traz justamente também a perspectiva. Eu não sei se, conta um pouco aí, eu não sei se é só da perspectiva de trabalho ou só de tomadores de serviço, dessas heranças da pandemia, não é sobre isso? Nossa obra, Legal Responses to COVID-19 Around the World, são 72 países na obra. Nossa, É uma obra de quase 1.000 páginas, uma obra de 982 páginas, uma obra de muito fôlego, em que a gente convidou autores dos 5 continentes para falar como que a legislação local respondeu à pandemia. Muitos dos artigos são trabalhistas, mas nem todos. Muita gente trouxe muito conteúdo além do trabalhista. Não dava para fazer uma obra dessa de todas as áreas do direito, que era a nossa vontade, porque é só do Brasil ia ficar essa, né? Ia ficar de 900 páginas, porque haja legislação. Ó, o Felipe Bernardo tá falando aqui. Cara, o cara quando é ciumento, ele vem aqui ficar falando mal de mim na live contigo. Assim não dá, Felipe. Falando do meu sotaque goiano, o sotaque mais bonito do mundo é o sotaque goiano. Diga aí, senhores. Mas, olha só, brincadeiras à parte, são 72 autores, Carol, falando sobre como que foi a reação. Então, acho que do ponto de vista de pesquisa, direito comparado, do ponto de vista acadêmico, vai ser incrível, assim, para a matéria de consulta, para fins de consulta aí. Eu encomendei, e a gente está fazendo. Na verdade, ela ganhou um volume extra. O que era? Eu também botei lá no nosso grupo. A gente vinha estudando nos grupos de estudos do mestrado, do doutorado lá da UERJ, as disciplinas que eu coordeno, sobre os fatos, os fatores disruptivos das relações de trabalho. E aí, então, tinha um grupo dedicado à globalização, à tecnologia, outro à entrada de novas gerações no mercado, outro a novas formas de solução de conflitos. E aí a gente acabou... Então, cada um foi levantando, e aí também não tem participação de 70 países, não, mas tem a participação, tem, assim, pelo menos uns 10 países tem bastante, tem artigos em inglês, em português e em espanhol. E aí a gente foi mapeando isso. Quando veio, a gente ia sair o livro, na verdade, antes da pandemia, que eram 4 volumes.
e a gente incluiu um quinto volume, um quinto tomo, que seria justamente sobre a crise de 2020 e a pandemia. Então, que acabou que também a editora ficou problemática também com a pandemia. O fato é que saiu agora em dezembro também. Vou até mandar, vou mandar para o seu escritório os tomos. E é também uma boa obra assim, de reflexão, de diálogo, vários atores falando sobre esses desafios do mundo do trabalho, entendeu? E eu acho que os marcos são bem delineados, né? A tecnologia, a globalização, a pandemia, tudo que a pandemia nos ensinou, tudo que a gente extraiu da pandemia, o ingresso de novas gerações no mercado de trabalho, são pessoas que têm outros contextos de interação, né? Que não vive mais a subordinação como antigamente. Então, isso aí é uma dica boa aí para o recesso. Tanto essa coletânea minha quanto essa do Rafael, eu acho que são dois. Essa sua, estou muito curiosa para ler, acho que vai complementar muito. E já fiz uma encomenda aí para o recesso, Rafael. Mas aí voltando à nossa situação, porque eu só me lembrei disso. Enquanto isso, deixa eu só dar um salve aqui especial para o Luciano Martinez, né? Para o Lauro, para todos os notáveis, todos os alunos notáveis, se quiserem que a gente explore algum tempo dessa história de advocacia trabalhista, algum tema dessa história de advocacia trabalhista 2021, fiquem à vontade para provocar eu e a professora Carol aí, que a gente tem até meia-noite só de hoje para falar com vocês. O que vier a gente vai ficar para sempre. Tô brincando. A ideia não é atrapalhar o Natal de ninguém, a ideia é ficar aqui 30 minutinhos, no máximo uns 40, para a gente trazer um conteúdo bem legal. Mas olha só, saiu uma notícia ontem, Carol, que eu li, e eu gostaria até, e eu vi o Luciano aí, vi o próprio Felipe aí, e pensei, isso dá um bom tema também, que é o seguinte: a RAP, acho que foi a RAP mesmo, fez um acordo com o MPT para pagar auxílio, uma espécie como se fosse um auxílio-doença para os entregadores que testarem positivo para Covid. Você viu isso? Eu vi. Achei E, legal, mas ainda não li inteiro, não. Os termos do acordo. pois é, mas isso, o que eu quero pegar o gancho disso? Isso traz, Carol, para a gente uma reflexão do que é essa advocacia trabalhista para 2021, 22, 23. O grande tema da advocacia trabalhista vai acabar se concentrando em saúde e segurança do trabalho. A gente vai ter muita coisa ligada à saúde e segurança do trabalho. A gente falar sobre a obrigação ou não do empregador em levar o empregado para poder... Levar o empregado? Não, exigir do empregado a vacina. A gente falar de rescisão indireta do trabalhador em decorrência de algum aspecto da Covid. Eu acho que 2021 as ações vão girar muito em cima disso. E a jurisprudência, apesar de você ter falado que acha que o judiciário vai dar uma resposta, eu acho que ele não vai, não. Acho que ele não vai dar tempo. Acho que a gente vai chegar em 2022, 2023 aí, sem muitas definições, não acha, não? Não vai dar, talvez realmente não dê tempo, porque vão ser muitas provocações, né? E talvez não haja nem fôlego para responder a tudo. Teve um cenário de muita insegurança jurídica que a gente passou, né, esse ano. Muitas práticas foram feitas ali na moda intuição, né? E eu acho que realmente pode ser que, principalmente o TST, né? O TST ele não vai conseguir se manifestar. A gente ainda tem agora, pautado já para 2021, vários temas ainda da reforma trabalhista no Supremo, né, Rafael? A gente vai ter agora, o que já está pautado? A situação da tarifação dos danos morais, a gente tem que acabar de definir o negócio do contrato do intermitente, quer dizer, ainda tem vários pontos da reforma trabalhista, agora ainda vai dar o que falar, né? Eu estava vendo o Luciano conversando aí com o Felipe sobre a decisão
da correção, do fator de correção monetária. Então, agora, até isso realmente assentar, porque provavelmente deve vir aí embargo de declaração e tudo mais, vai ser um ano que ainda tem muita coisa da reforma assentando no Supremo. Acho que realmente não vai chegar não vão chegar a deliberar sobre as práticas da pandemia, não. Acho que talvez seja o ano da judicialização, mas não, né, não da entrada, mas não da saída, né, do judiciário. É, O Luciano está falando de quê? Justiça do Trabalho já é o grande. Pois é. e olha só, Carol, e você tocou num ponto interessante aí para 2021. A definição justamente da tarifação do dano moral, né? E eu, sinceramente, não vi mesmo a advocacia trabalhista limitando-se à tarifação da CLT. Eu vi isso aí não ser utilizado. Parece que já existe um sentimento de que a inconstitucionalidade nesse tema é certa. Você acha mesmo? Eu acho que vai ser a única coisa que o Supremo não vai deixar passar da reforma. Acho que tudo foi, né? Mas eu acho que realmente a história mesmo essa primeira recalcitrância em relação ao contrato do intermitente, eu acho que não vai acabar passando também, mas a história do dano moral, eu acho que realmente ela não vai emplacar, não. Acho que pelo histórico, né? Por tudo, para você acabar trazendo um parâmetro econômico para a esfera extrapatrimonial de cada um, acho que o Supremo não vai assinar embaixo disso, não. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. É, eu não tenho me limitado nas petições iniciais a essa tarifação, não. Eu continuo com a velha máxima de sugerir um valor independente da tarifação, e aí a gente indicar ou sugerir que o juiz arbitre, independente do O Luciano valor. está falando até que no TRT eles fizeram a declaração de constitucionalidade em vários TRTs, né? Ele está falando de Minas, mas aqui no Rio chegou a pautar, mas não julgaram, né? O, o- esse voto do Sebastião realmente é muito bom, Luciano. Eu acho que ele até botou no grupo da academia, né? Que é confrade nosso. Mas aqui no Rio chegou a pautar e não julgaram, eu não sei aí em Goiás, eles chegaram a fazer a declaração de constitucionalidade. Acho que em São Paulo fizeram também. Salvo engano, não. Salvo engano, não. A gente ficou com uma posição bastante conservadora aqui em Goiás para. Que o Pleno veio falando muito? Que me parece que Goiás não queria sair declarando inconstitucionalidades, incidente, né, em RDR, quando o STF já estava caminhando para isso, ou o TST já estava caminhando para isso. Para não ficar essa história igual alguns tribunais, que ele declara e aí, de repente, o Tribunal Superior declara diferente e ele tem que voltar atrás. Então, a gente tem um tribunal aqui mais conservador, né, nesse quesito e no exercício da advocacia. Mas os meninos falaram aí, eu acho que não lembro se foi o Luciano ou o Felipe, ou quem é que exatamente que falou, foi o Felipe, que a questão dos honorários seria fichinha, mas a questão dos honorários sucumbenciais, ele é um tema relevante também de solução, né? Que o Caputo Bastos já deu aquela porrada dos honorários, falando que eles incidem em sucumbência parcial, inclusive no de dano moral, e esse é mais um tema para a advocacia de 2021. Então, veja, a gente entra na advocacia em 2021 com muitas reflexões e senões do que a gente pode acontecer e como a gente exercer a prática. Até a prática, o Felipe está me dizendo que ele disse o contrário, que é relevante sim, desculpa, Felipe. Até a prática de condução de acordo, estando pelo reclamante ou estando pela reclamada, muda. O reclamante, com ações trabalhistas com reclamadas sólidas, né, ele acabava não se interessando muito em flexibilizar para o acordo, porque os juros e a recomposição das perdas dele ali era maior do que qualquer investimento. A gente falava isso, né? Nenhum investimento, nenhum fundo de renda fixa, nenhum investimento seguro vai te dar o que a Justiça do Trabalho retribui. Como um ônus, né? Uma obrigação de forçar a empresa a ter que quitar aquilo lá. Isso muda a partir de agora. Isso muda estrategicamente o exercício da advocacia. Isso já chega numa mesa, e eu tenho certeza que quando uma instituição bancária, por exemplo, for negociar acordo, isso vai ser relevante
para a instituição bancária apresentar proposta e apresentar deságio de valores. Isso aí vai mudar muito o exercício da advocacia no ano que vem. Vai. Para a gente saber, realmente, eu acho que perde muito, ou quer dizer, para um lado perde, para o outro vai ganhar, poder de barganha nos acordos, isso vai mudar muito. A forma de pensar como um todo, né? Até você pensar em contingência trabalhista, você recalcular tudo. Agora o grande boom das empresas tem sido, né? O pessoal está assim meio assustado, mas o recálculo dos provisionamentos, né? Porque, quer dizer, você é uma empresa que tinha um passivo trabalhista que você podia imaginar que era de 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, você certamente vai reduzir isso para menos da metade, entendeu? Se você conseguir viabilizar uma política de acordo inteligente e jogando, né, com essa história de você não ter mais uma corrida contra o tempo, digamos assim, você vai poder aí reduzir de forma muito eficaz o passivo trabalhista de grandes empresas. Eu acho que isso vai ser uma pegada forte no ano de 2021. Logo, nessa semana da decisão do Supremo, já vários clientes já despertaram para isso. Quer dizer, vamos recalcular, vamos reprovisionar, e aí, principalmente os gestores, né, que operam com esse tipo de meta, vai jogar o provisionamento lá para baixo. Né? Isso muda demais a forma da gente em litigância de massa, da gente pensar em litigância de massa. Eu acho que vai ter talvez um grande até retorno, né, da litigância de massa, o que vai instigar também política de precedente, mas você repara que passa a ser, é feio falar isso, mas é uma realidade, passa a ser um grande negócio, né? Você não cumprir direito trabalhista. Quando você pensa na ponta do lápis, não tem como falar de outra forma. Uma outra coisa interessante, que eu acho que dá para a gente falar também, alguém aí atrás disse que já está com 2 ações para discutir a Covid como doença do trabalho, né? E esse lá para abril, mais ou menos, logo que aquele artigo 18 da MP 927 foi declarado inconstitucional, acho que era o 18 mesmo, e aí começou, só se falava disso, né, Carol? Se Covid era doença ocupacional, não. Teve uma hora que eu não aguentava mais o assunto, de tanto que a gente falava só daquilo. Só que agora as ações começam a chegar de verdade. Agora começa o seguinte questionamento. E aí? E o dever de reparação? E a ação trabalhista? Ela vai vir ou não vai vir? E eu conversando com um colega outro dia, aqui de Goiânia, a respeito disso, a gente estava falando de estratégia, porque o tema é tão complicado para a solução, porque ele depende de uma análise de casos concreto. Né? Nós temos aquelas situações em que o trabalhador está hiperexposto ali, né? Como, por exemplo, quem trabalha na linha de frente da Covid, no hospital e etc. Ali, ninguém vai ter dúvida que você presume que seria uma doença ocupacional. Mas nós temos situações diversas, como, por exemplo, trabalhadores do comércio. Trabalhador do comércio é uma questão interessantíssima, porque é alguém que tem contato com o público, mas ali você acaba tendo uma situação em tese de proteção ao trabalhador. Você não pode dizer que ele foi exposto ao risco em razão da atividade. E aí, o que fazer nessa ação trabalhista com discussão de sucumbência, com discussão de pleitos, com discussão de direitos? Como tudo é muito novo agora, eu tenho insistido muito, Carol, na questão da ação declaratória mesmo, ação declaratória para declarar que aquela doença que aquele empregado foi acometido, a Covid-19, tem relação ao trabalho, com o trabalho. Ou numa produção antecipada de provas, eu não sei se seria o caso, porque eu não sei até que ponto que a gente poderia discutir isso. Ou você pegar, o Luciano está falando da Lei 14.023, ela tem um rol gigante de atividades. Eu, data vênia, Luciano, não acho que aquele rol de atividades é um rol que eu possa apontar só por estar naquela atividade como presunção de que aquela atividade gera uma doença ocupacional. Então, não vejo, como eu estava dizendo, o caso de uma produção antecipada de provas, mas eu sinceramente acho que é o caso de uma ação declaratória. Uma ação para declarar que a doença daquele trabalhador é ou não é ocupacional naquele caso concreto.
e produzir provas ali, a empresa produzir provas e eventuais provas testemunhais de como que foi conduzido, distanciamento, máscara, regras de segurança dos trabalhadores, para uma vez sendo declarada que a doença foi ocupacional, uma outra ação, você debater aí o dever de indenizar. Entendi. O pessoal está falando também da nota técnica do MPT, né? E da necessidade de emissão da CAT ou não. E o Luciano falou assim, que só ajuda. Realmente, tem um outro critério que E qual é o ajuda. argumento, né? O qual é o Tem argumento? aquele rol da OSHA, né? Divulgado com aquela classificação de atividades que geram risco acima, médio ou grave. Eu também acho que é um parâmetro interessante, né? E aquela decisão lá do Supremo, do recurso de repercussão geral, que fala do risco acima da média com a responsabilidade objetiva, ela não traz grandes exemplos de atividade. Mas se a gente trouxer, né, eu acho que o lance de pensar em responsabilidade trabalhista é mais por aí, quer dizer, as atividades que acabam demandando do empregador um maior risco de exposição ao vírus, e aí a gente fala de convivência social ou mesmo de locais de atendimento a doentes, eu acho que a gente pode ainda pensar numa responsabilidade. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são empresas ou hospitais ligados à saúde, clínicas de saúde, e eu falo assim, que por mais, o que eu acho que tem que ser a ideia de condução do negócio ali é tomar as medidas de precaução para a gente tentar minimizar o dever de indenizar relativa àquela perspectiva pedagógica ou punitiva. Mas eu acho que a responsabilidade, se você tem um médico que contrai Covid, me parece que a responsabilidade ali é meio que objetiva, né? Não sei se é uma visão muito conservadora, mas assim, cliente hospital, cliente clínica médica, eu falo, gente, eu acho que a gente tem que batalhar aí pelo dever de indenizar no menor volume possível, mostrando que a gente seguiu, né, as medidas de precaução recomendadas pelas instituições competentes. Mas aí eu acho que já é um cenário de muita evidência de responsabilidade, até podendo se falar em responsabilidade objetiva. Agora, essa que você fala também de comércio, essa lida com o público dieta, sei, mas eu acho que também você está expondo as pessoas a um nível de possibilidade de contaminação acima da média. Aí entraria meio que no raciocínio do recurso de repercussão geral. Sei como você vê isso. Eu acho que vai ser uma grande discussão aí no judiciário, porque muita gente. E o que é mais injusto, né, Rafael? Que muita gente sabe que, por mais que, sei lá, às vezes é médico mesmo, mas contraiu a doença nada a ver com o ambiente de trabalho, entendeu? É difícil, né? Para os dois lados é difícil. Olha, você falou tanta coisa que eu quero falar que eu acho que não dá nem tempo, mas vamos com calma. Primeiro, para não deixar o pessoal sem resposta, tá rolando um debate a respeito da nota técnica do MPT e a obrigatoriedade de emitir CAT. Eu vou falar o que eu sempre falo a respeito de nota técnica do MPT, gente. Nota técnica do MPT não é fonte de obrigação, tá certo? Nota técnica do MPT não gera direito e nem gera obrigação. Aí as pessoas perguntam, deve atender a nota técnica do MPT ou não? Aí eu falo, depende. Depende de quê? Como que é a relação da empresa com o Ministério Público do Trabalho, né? Porque tem empresa que é cliente do Ministério Público do Trabalho, tem um monte de inquérito civil em andamento, tem ação civil pública, então essa empresa está na linha de fogo. Então é uma empresa que tem que tomar muito mais cuidado com a nota técnica do MPT do que empresas que nunca tiveram nenhuma relação jurídica com o Ministério Público do Trabalho, digamos assim, né? Porque assim, em razão da nota técnica, não há dever de emitir CAT. Um assunto totalmente diferente. Você pode, por precaução, se é uma empresa que quer andar bem ali, não quer ter problemas com o Ministério Público do Trabalho, aí ela atende a nota técnica e emite. Então, é muito mais uma decisão jurídica gerencial e precisa ser personalizada dentro da empresa, esse tipo de coisa, do que qualquer outro tema. Só que, a partir do momento que a empresa emitiu a CAT, não cabe mais discussão se é ou se não é doença ocupacional.
A partir do momento que emitiu a CAT, é só discutir se tem que indenizar ou não, e se tiver, quanto. Porque a questão da doença ocupacional já vai estar resolvida, porque foi emitida a CAT, a empresa entendeu que é doença ocupacional. Mas aí você falou no tema da responsabilidade objetiva do estabelecimento de saúde. Eu fiquei sozinho nesse debate, Carol, porque eu tenho insistido na inexistência da responsabilidade objetiva, inclusive do estabelecimento de saúde em decorrência da Covid-19. Sei que a jurisprudência do TST é confortável, é quase unânime praticamente, da responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos problemas ligados às atividades hospitalares e aos acidentes que acontecem, as doenças que são contraídas no hospital. Sei disso, não estou negando a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não. Inclusive, em vários temas, em vários debates, eu fiz um evento específico sobre esse assunto, salvo engano, pelo CERS, e eu debati com a professora Volha sobre isso. E só para resumir o raciocínio, né, para não precisar a gente avançar muito nisso, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho uma culpa presumida. Eu tenho uma culpa presumida do estabelecimento de saúde, não tenho dúvida de que existe uma culpa presumida. E aí o dever de indenizar em decorrência do critério culpa ou não existência de culpa, objetiva e subjetiva, mesmo na subjetiva eu teria uma culpa presumida. Mas eu não posso, na pandemia, trazer a responsabilidade objetiva. Por quê? Qual que é a tese que você levanta, que a gente levanta, né, todos nós, a respeito da teoria da responsabilidade objetiva? Atividade de risco. O ônus da atividade do empregador. O empregador. Para mim deu uma travadinha. Será que sou eu, gente? Deixa eu ver aqui a situação. Será que as pessoas estão me ouvindo? Acho que travou, mas travou ele, né? Ah, foi, E eu acho alguém que você me perguntar, e se alguém me perguntar por que voltei? Vamos lá. Então eu estava falando que essa história da responsabilidade, se tem que ter ou não tem que ter culpa, eu vejo a culpa presumida com muita facilidade do hospital, tá certo? Mas eu não vejo a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque a gente está falando da teoria do risco. Qual o risco? Do risco da atividade, que não pode ser transferida para o trabalhador e que o hospital, quando ele entende que ele vai receber ali os seus trabalhadores para prestar esse serviço hospitalar, ele estaria assumindo. E é essa a decisão do TST quando a gente vai para diversas doenças. Mas aí o que eu digo? Quando a gente fala em pandemia, a gente está falando em algo que absolutamente não estava dentro do planejamento de possibilidade de risco para nenhum tipo empresarial. É uma pandemia mundial. Eu não posso dizer que aquele empregador assumiu aquele risco de responder numa pandemia. Então, a partir do momento que eu não posso dizer que o empregador assumiu o risco de responder numa pandemia, aí eu tenho desenvolvido o raciocínio que eu tenho que, na pandemia, afastar a responsabilidade objetiva do estabelecimento de saúde. Sem, contudo, como eu disse, trazer nexo causal presumido, culpa presumida e um ônus da prova que muito dificilmente o hospital vai conseguir se desincumbir. É muito mais uma questão aqui conceitual, de reflexão, do que efetivamente negar aí que eventualmente vá, de fato, indenizar os hospitais, como você disse. Vamos só ver quanto aqui é essa história, né? Então, é essa a questão da gente estabelecer. Mas é um ponto de vista interessante, realmente. Pode ser que colhe, né? Porque essa Estou história de você contando com pensar isso. na pandemia. Ih, Estou agora contando com travou isso. você, não. Não, É. estou aqui.
O Matheus está perguntando qual seria a culpa do hospital. O raciocínio é o diferente, Matheus. A presunção é de culpa. O hospital que prove que não teve nenhum tipo de culpa, que teve uma conduta perfeita, adequada, né? É possível. É difícil esse ônus. Só que aí o ônus vai ser dele. Mas é possível. Pô, que bacana, Carol. Já temos aí quase 40 minutos de live. Acho que a gente já meio que atingiu aí o nosso objetivo para falar de algumas expectativas da Advocacia Trabalhista 2021. Mas para encerrar, vou te jogar um desafio no colo. Para encerrar, dois conselhos para quem está nos acompanhando aí, especialmente para os notáveis, dois conselhos para a Advocacia 2021 de todo mundo. O que você poderia deixar de conselho? Eu acho que o primeiro, né, é a gente investir em, em teses, mas eu acho que a gente tem que fazer as iniciais agora e as defesas, né? Já esperando que daqui a 2, 3 anos todas essas discussões elas vão chegar aos tribunais superiores e, portanto, são aquelas petições em primeiro grau com a sementinha, né, para um processo de litigância extraordinária. Eu acho que a gente está aí plantando, na verdade, um modelo de discussão de teses. Então, as iniciais, elas têm que vir, o que eu tenho falado para o pessoal do nosso grupo, da primeira turma de notáveis, é justamente isso, essa arquitetura diferenciada para a gente poder já estar confortável na advocacia e nos tribunais superiores daqui a uns 2, 3 anos. Isso é uma situação, você trazer essa perspectiva, a gente não está no momento de cortar e colar, né? Eu acho que isso não é uma realidade para 2021. 2021 a gente está falando de um ano altamente, que demanda uma alta criatividade da advocacia trabalhista. E a outra, o outro conselho seria a gente olhar para as formas de advocacia, né, pouco ortodoxas, digamos assim, que fujam desse contencioso, desse dia a dia da advocacia trabalhista. E aí a gente pode estar falando, né, de possibilidades de replanejamento, de uma receita de compliance efetiva para você colocar as empresas nos eixos. A gente viu aí que, na verdade, a grande lição desse ano, né, é o quanto é importante a saúde do trabalhador, o quanto é importante essa perspectiva e holística do trabalhador inserido no local de trabalho, ou mesmo com esse local de trabalho sendo a sua própria casa, o quanto que essa relação ela está muito além do que a gente estudava lá no início, né, Rafael? Quer dizer, empregado, empregador, dentro do escritório ou dentro da fábrica. A gente hoje está falando de vários perfis contratuais que não necessariamente estão dentro de um escritório, dentro de uma fábrica. Então, são outros locais. Então, a gente pensar aí fora da caixinha para a gente poder trazer soluções, de fato, também que não sejam aquele mais do mesmo, né? Eu acho que o 2021 está aí para a gente conseguir criar soluções jurídicas mais destemidas, mais interessantes e que, de fato, perpassem por uma advocacia menos beligerante, uma advocacia até mais cooperativa e mais voltada para o valor social, principalmente nessa área que a gente atua, que é o do direito do trabalho. Mas por que você tem algum conselho assim mais? Não, eu vou dar meu primeiro conselho pegando o gancho no seu último. Eu vou resumir meu conselho em duas palavras. Primeiro, criatividade. Eu acho que a criatividade para 2021 nessa solução, Laura está falando em mediação, e eu falo sempre em tentar resolver e solucionar as coisas de forma inteligente, amistosa, é sempre muito interessante, né? Trazer soluções. Vou dar um exemplo. Essa semana, Carol, mandaram para mim aqui um documento para eu revisar, para eu aprovar, fizeram internamente, mandaram para a gente aprovar. É um documento tão complexo. Olha só que legal. A empresa ia entregar um dinheiro para o empregado agora, tá certo? Em um empréstimo. Ia dar lá um empréstimo para o empregado. Só que se o empregado ficasse 2 anos na empresa, o empregado não ia precisar pagar o empréstimo. Entende? Tá. Só que fizeram uma confusão, né?
quase um pacto de permanência, só que às avessas, né? Que fizeram ali, quase luvas, só que às avessas, porque o dinheiro já teria vindo antes, né? Adriano, o Uhum. perfil da Carol é Carol Tupi. Já o escrevo aí para vocês. Aí, o que acontece? E aí o pessoal quebrando a cabeça aqui, né? E falei, gente, vamos parar com isso tudo, vamos fazer uma coisa mais simples. Uhum. O que é mais simples? Faz um contrato de mútuo. Simplesinho. Estou te emprestando um dinheiro, você vai me pagar a primeira parcela só a partir do 25º mês, em 10 parcelas iguais corrigidas, correção monetária, sem juros, sem nada. Ok? Ok. Agora eu faço um outro contrato, um contrato de permanência. Em que se você ficar na empresa 2 anos, eu vou te dar um prêmio, num valor X corrigido monetariamente. Quando chegar a 2 anos, uma coisa mata a outra. Não precisa ficar. Aí, então, quando a gente fala em criatividade, aí o pessoal pensa que criatividade é inventar a roda. E eu costumo dizer que, às vezes, o simples é mais. Então, a primeira dica para 2021 é vamos ser criativos em fazer ali as coisas para resolver e não para ficar mais difícil, mais complexo, né? É igual a sua aula de contestação lá nos notáveis, a sua primeira aula de mercado, ajustar o nome das coisas, deixar a coisa mais atrativa, mais sedutora, mais convincente. Eu acho que é isso a criatividade para 2021. E o segundo, Carol, o segundo que eu acho que eu poderia deixar é coragem. Coragem para a advocacia. Advocacia Coragem. Para mim, congelou na coragem. Para vocês também? Ou será que eu estou aqui sozinha? Deixa eu ver. Travou, Elson, mas travou eu também, gente? voltou. Não. A internet está um lixo aqui na véspera de Natal. Enfim, voltando aqui, a segunda é coragem. Por que coragem? Desde novembro de 2017, a advocacia trabalhista ela está com medo. Ela está com medo de advogar, ela está com medo de resolver, ela está com medo de ajuizar, ela está com medo de conciliar, ela está com medo de pensar numa homologação de acordo extrajudicial. Toda hora o judiciário está em porrada. A gente tem que voltar a ter coragem. A coragem da advocacia. Lembrar, como diz Sobral, que a advocacia não é profissão para covardes. E nem para É, covardia. E nem para covardia. Então, acho que são essas duas palavras que eu queria deixar aí para essa reflexão da advocacia trabalhista 2021. Criatividade e coragem. Bem dentro do que você é. falou também, de uma forma muito menos elaborada, porque não tem seu dom, mas estamos no mesmo Ah, caminho. tá bom, Rafael. Ô, Rafael, então, olha, vamos ficando, né? Desejando um Feliz Natal aí para você, para sua família. Você também tá em obra, né, Rafael? Igual eu. Fica aqui. Tá feio o negócio, meu. Aí fica aquele Natal assim, mais tumultuado do que já é, né? Não fala não. Mas Mas olha, gente, para todo mundo que está assistindo a gente, né, que a gente o ano que vem consiga montar aí uma nova turma dos notáveis. Está sendo gostoso esse curso, né, Rafael? Eu consigo assistir de vez em quando algumas aulas suas do pessoal. Eu assisti suas e do Luciano só. Ainda estou devendo a aula do Antônio Humberto e do Fabiano. Mas quero assistir algumas aulas agora no meu recesso. E tá sendo muito legal, um clima gostoso, né? Eu gostei muito desse curso, porque apesar dele ser remoto, essas aulas ao vivo trazem um calor humano diferente. Então, gente, para todo mundo, todos os alunos que estão assistindo a gente aí, um Natal muito feliz, para quem também não é aluno e há de se tornar em 2021. Um Natal muito feliz, de muita paz, de muita esperança na família de vocês, né? Maravilha. Digo mesmo, Feliz Natal para você, Felipe, e todos os seus. Feliz Natal para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença aí. Até breve. Ah, e a gente vai fazer toda quarta, né, Rafael? Isso ficou combinado, né? Isso, toda quarta, dicas práticas da advocacia aí para os notáveis e para todo mundo que quiser nos acompanhar por aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.